Então, nesta ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Senhor ex-presidente, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem o compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor ex-presidente, apenas porque assim dispõe a lei, no sentido de que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito também a um processo, certo? Claro. Conheço a lei. Perfeito. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Paulo Okamoto, que arrolou o senhor ex-presidente como testemunha. Com a palavra então, defensor. Presidente, Vossa Excelência foi presidente de 1995 a 2003, mas foi ministro das Relações Exteriores. Pode descrever como são as relações de troca de correspondência de presentes ou de visitas de Estado? Olha, tanto como ministro das Relações Exteriores como presidente, as relações são formais, né, entre presidentes. Com o tempo, quando você exerce, como foi o meu caso, muitos anos, você acaba tendo alguns presidentes com os quais você tem uma relação mais pessoal, mais direta. Normalmente, no meu caso, quando eu era presidente, quando eu falava com um chefe de Estado, em geral, eu estava com alguém perto de mim. Né? Porque é sempre conveniente ter alguém que participe, ou saiba da conversa. Eu não vou dizer que isso tenha sido permanentemente assim. Então, alguns presidentes foram meus amigos, são meus amigos. Tá? E com o tempo, como eu disse, você acaba tendo relações mais fluidas, que pode ocorrer uma outra vez. Por exemplo, muitos relacionamentos com os presidentes da América Latina, com o da Europa, eu me lembro do Chirac, que tinha duas relações, com o Tony Blair, com o Daleno, o primeiro-ministro, com o Clinton. Mas, sobretudo, aqui, com o Sandinete, do Uruguai, do Paraguai. As relações são de pessoa a pessoa, né? Mas, em geral, isso só depois de algum tempo de exercício do cargo. Como ministro do exterior, é um pouco diferente, porque você não tem o status para ter uma relação direta. Eu fui ministro do exterior do presidente Itamar Franco, que não era muito afeito a relações sociais. Então, em geral, quem tratava era mais o ministro do exterior, era eu quem tratava, mesmo em reuniões formais, o presidente também me passava a palavra, eu falava. Então eu tenho um relacionamento, eu mantenho até com alguns deles, tanto com esses ex-presidentes. E nessas visitas de Estado, a entrega de presentes se faz diretamente ao presidente, né, catalogado, entrega assessoria, para onde vão esses presentes enquanto o presidente está no cargo? Enquanto o presidente está no cargo, é o seguinte, é formal. Né? Vou contar uma quase anedota. Uma vez eu fui em visita de Estado da Inglaterra, e ao momento que você tem a chamada troca de presentes, quem se encarrega dos presentes, no meu caso era Itamaraty, né? E de repente eu dei para a Inglaterra o presente que ela ia dar a mim, eu não sabia qual era. Então ela disse, my horse, era um cavalo, que ela ia dar para o presente a mim. Outra vez eu com o Papa. Foi uma confusão enorme, porque o Itamaraty tinha encontrado no antiquário qualquer uma santa, e eu tinha que dar ao Papa. O Papa mal olhou para a santa, só que a santa veio de Paracatu. E o pároco de Paracatu fez manifestações contra, que era patrimônio nacional, não sei o quê. Era uma santa comum. E nós resolvemos trazer da santa para o Núcleo Apostólico de Brasília. Então, são coisas desse tipo. E a gente mal sabe o presente que está dando e o presente que está recebendo. Se quiser uma outra anedota, quase, eu fui nessa minha ocasião de visitar a rainha da Inglaterra, que eu tinha que jantar com a rainha-mãe. Como a rainha-mãe não pode jantar com quem ela não conhece, no banquete oficial, para lá ser banquete, onde eu estava hospedado, eu tinha que visitar com a última mulher, a rainha-mãe primeiro, e fui. E lá ela estava feliz, porque ela tinha recebido um presente meu, eu não sabia. E
eu começava a olhar em volta o que era aquilo. Até que eu vi um pássaro de pedra, com um bico de prata, bastante feioso. Era aquele, eu descobri que era aquele, e ela estava muito armada. Ela falou, eu tirei o nome dos grandes senhores, eu não vou desse passarinho. E eu não tenho o nome do passarinho, eu já não, já foi no jantar à noite, ela passou muito conversando comigo, não tinha banho, ao máximo do diabo. Então, você coisa desse tipo, não tem nada assim muito especial, né? Aquilo é registrado, fotografado, tinha fotografia, guarda, eu não tenho, no Instituto meu tem lá as fotografias dos presentes trocados. Vossa Excelência, quando era ministro, acompanhou de alguma forma, ou sabe como o acervo do presidente Itamar Franco foi separado, como ele foi remexido, como foi retirado, o transporte, tem algum conhecimento? Não sei, não tenho, porque eu já nessa altura, ministro da Fazenda, né? Eu tinha afastado para poder ser candidato, eu não tenho ideia. O presidente Itamar não era um de grande organização nessas coisas, não tenho a menor ideia. Provavelmente outras pessoas da entourage dele sabem melhor que eu. E quanto ao acervo de Vossa Excelência, quando o presidente vai deixar o cargo, como é separado o acervo? Quem escolhe o que é do acervo público e o que é do acervo do presidente da República que deve acompanhar o presidente? Existe uma lei que determina isso, e uma regulamentação que eu fiz. Quem é a autora real da revista vai ser inquirida aqui, é Daniela Dayon. Essa senhora trabalha comigo, não sei quanto tempo, não vou dizer que ela não vai gostar muito, uns 40 anos, eu era amigo do marido dela. Bem, ela que só pode dizer com mais propriedade, isso é feito pela lei, aquilo que o presidente recebe pertence ao seu acervo pessoal e tem interesse público. É uma lei um pouco ambígua, porque inclusive dispõe que o presidente pode eventualmente vender os objetos, mas eles são de interesse público. Bom, eu não vejo nada, obviamente. Agora, o que faz a separação? Eu estava fora, eu quando deixei a presidência, fui para a Europa, passei alguns meses na França. Eu não sei exatamente e tal, mas no Palácio do Planalto existe um departamento histórico. Então, todo esse material passa por lá. A Daniela era chefe desse departamento. Então, é lá que é feita a separação. Porque, por exemplo, cartas populares são centenas de milhares. Isso, aliás, é um problema a ser resolvido. Para lei, o acervo é de interesse público e é pessoal. Só que não tem apoio financeiro nenhum. O presidente, como sabe, ele não tem nem aposentadoria, não tem nada. E tem 4 assessores, 4 seguranças, não tem imposto, já não tem um local para pôr, e você tem que cuidar desse acervo. Essa é o que tem resolvido mais facilmente isso, que tem lei ruim. E como o acervo é de interesse público, você apela a 2 anos para que possa manter, porque você não tem, é obrigado a manter e não tem os bens para manter. É essa a situação. Isso que eu ia perguntar, inclusive, se Vossa Excelência tem, pode dizer, qual o volume de cartas, quadros, filmes, discursos, quer dizer, qual o tamanho de um acervo assim? É enorme. Vários containers que devem ter vindo para cá. No Instituto, eu mantenho, isso custa milhares de documentos. No meu caso, nós passamos tudo para a internet, tem acesso público disso aí. Lá no Instituto, você encontra expostos a maior parte dos objetos, não tudo, porque muita coisa tem uma reserva ainda. O número é muito grande. Cartas são talvez centenas de milhares, não ficaram comigo, ficaram 10% dessas. Quem pode responder isso é a Daniela Dayon. O que separou, o que não foi por acaso. Né? Cartas de presidentes estão comigo. De vez em quando eu exponho no Instituto. Né? Agora, recentemente, ela lá na discussão tem carta assinada por Chaves, por Tony Blair, enfim, vários personagens da época mandam carta de todo tipo. São muitos. Documentos audiovisuais é muita coisa também, porque toda a vida do presidente é filmada o tempo todo. E manter tudo isso é uma complicação. No nosso caso, nós mantemos em lugar refrigerado para guardar. Essa é a razão pela qual você tem que ter um local. Isso me preocupa. Como eu venho da academia,
eu sempre me preocupei com a documentação. A Nayane poderá explicar isso melhor. Mesmo quando eu estava na presidência, o que nós vamos fazer com essa papelada? Por quê? Porque eu me lembrava da papelada que se atribuía a existência ao Jânio Quadros. E diziam que estava com o Zé Aparecido de Oliveira, que era um amigo meu, do Jânio. Bom, eu nunca mais vi isso. Que estava numa fazenda, não sei onde. O do Getúlio foi a Celina Vargas, neta dele, que aliás foi quem me fez fazer a memória que eu estou publicando. Tá? Me deu um papel, um caderno, um lápis, a primeira página da memória do avô dela, que na época não eram publicadas ainda, um fax, na época era um fax. A Celina saberá melhor, eu creio que é uma parte na Fundação Getúlio Vargas. A do Juscelino, a parte está no Memorial JK. O do Castelo Branco tem lá no Ceará. Mas dos outros eu não sei. Em geral se perdem esses documentos. Nós damos pouca atenção à parte bibliográfica e arquivística. No caso do Instituto, nós demos muita atenção. Vossa Excelência tem conhecimento como os presidentes estrangeiros que Vossa Excelência tem contato resolvem o problema do arquivo, como eles financiam seus arquivos, se eles montam institutos, se essa tentativa de preservação ocorre mesmo antes da saída do presidente, como ocorreu com Obama, qual o conhecimento de Vossa Excelência e a época, se Vossa Excelência tentou compreender como isso ocorria no mundo? É verdade, tanto assim que o Bené pode responder que eu pedi que havesse uma análise em alguns locais. Nos Estados Unidos, o sistema é diferente do nosso. Nos Estados Unidos, a documentação toda vai para o presidente, mas ela é de responsabilidade pública. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele coleta recursos para fazer um prédio. Eu visitei o prédio do presidente Clinton, em Little Rock. Eu sou amigo dele. Se for lá, tem meu retrato lá dentro do instituto dele. Bom, o que ele fez? Fez em Little Rock o prédio. Agora, o governo americano dá uma soma de 4 milhões por ano, mais ou menos, para a manutenção do arquivo. Nesse caso, o arquivo é total. Vai tudo para lá e é do governo. O prédio ele tem que doar ao governo também. O dinheiro é público, ele levanta o prédio, o dinheiro e faz. Eu conheço esse do Clinton, conheço o Johnson, que está na Universidade do Texas. Eu ganhei uma vez um prêmio muitos anos lá, fui lá e visitei o prédio do Johnson. Mas é um pouco, no caso do Johnson, mais que do Clinton, é um pouco uma espécie de idolatria do presidente. O automóvel que usar a roupa do casamento, esse tipo de coisa assim, junto com muitos documentos também. Passagem, dessa vez que eu visitei no Texas, no presidente Johnson, eles fizeram uma exposição a respeito das minhas campanhas eleitorais. Eles tinham uma enorme quantidade de documentos na minha campanha eleitoral que vai no Brasil, na universidade. Os americanos prestam uma grande atenção à documentação. Bem, não é assim em toda parte. Na França é mais precário. Os presidentes criam institutos. Chirac, por exemplo, criou um instituto, eu até sou membro nunca fui, mas sou membro do conselho, de qualquer maneira, onde ele telefonou o ex-presidente do México, Sid Fox, para me convidar para ir ao México por uma coisa do Instituto Fox. Ele tem também. No meu caso, como nós não temos esses recursos, eu era bastante amigo do Mário Soares. A Daniela poderá contar, porque ela visitou lá. Eu também visitei várias vezes. O que aconteceu? Ele ganhou da Assembleia, o governo, uma casa em frente à Assembleia. E ele usa esta casa. Por que eu usei isso como modelo? Porque o instituto dele é altamente tecnicizado. Quer dizer, ele passou a usar a internet, a escanear os documentos, uma coisa. E fez junto um centro de debate. Foi o que eu fiz. Se você for visitar, então todos convidados aqui no Instituto, vocês vão ver que lá tem, primeiro, tem toda uma parte de documentação, de tratamento dos dados, do documento, que se põe à disposição dos pesquisadores na internet, e nós fazemos seminários frequentemente, em média, 20 e 30 por ano. É uma espécie de think tank. Aliás, diga de passagem, a Universidade da Filadélfia tem uma avaliação do think tank que considerou generosamente esse nosso aqui como um dos 10 melhores da região, da América Latina, uma coisa assim. Porque tem um think tank, nós discutimos temas de interesse nacional
muito frequentemente, gente que passa pelo Brasil vai lá, tem seminário de estudo, e tudo é permitido. No nosso caso, a gente tem um empenho em transformar em algo usável pelo público. Então, nós usamos mais um modelo do Mário Soares, que é mais modesto. Aqui ninguém dá nada, quem que dá? Através da Lei Rouanet, você consegue recursos para o tratamento do material. E você consegue recursos através não só da lei, mas de doações para auspiciar debates, seminários e, eventualmente, para dar um down, que se chama, um dinheiro lá. No nosso caso, eu tive sempre empenho em transformar em fundação. Não é? E é hoje uma fundação. Por que a fundação? Porque o Ministério Público está lá dentro. Tem o Luiz, o curador das fundações, que toma conta e aprova. E nós temos o Conselho Fiscal, lá tem o Conselho Fiscal, aquele rapaz, o Everardo Maciel faz parte, gente competente, o Felipe Restudo, gente de peso assim, e tem tudo verificado pelas empresas de verificação, não sei o quê. Mas, para voltar à sua questão, é muito variável, alguns cuidam, outros não cuidam. A mesma coisa dos presidentes brasileiros, alguns cuidaram, o presidente Sarney cuidou de fazer, eu fui lá uma vez, e tem um documento preservado e tal, tem um prédio, teve algum apoio público, depois fizeram confusão com ele, até escrevi uma carta em apoio. Eu acho importante guardar a documentação. Eu imagino, perguntar para a Excelência, que na saída da presidência, a responsabilidade desse arquivo gera determinadas preocupações de estruturação de local, de espaço, para transporte desse acervo. Se Vossa Excelência, ao fundar o Instituto, levou em consideração essa experiência internacional e se tentou estruturar isso já antes da saída da presidência. Olha, o que nós fizemos? Eu tinha antes, exatamente o nome, como Sociedade de Estudos Constitucionais, alguma coisa assim. A sociedade foi transformada depois em Instituto Fernando Henrique. E eu tomei posse, eu sou presidente do Conselho de Curador. Eu fui para a Europa, logo eu deixei o governo e fui para a Europa. Passei vários meses na Europa. Enquanto estava se constituindo, e se constituiu, eu fiquei presidente do Conselho de Curador. E certamente nós começamos a pedir algum recurso, pequeno, para isso. Provavelmente os recursos, eu não sei de cabeça, mas está tudo registrado, foram doados no começo para poder fazer frente a essas despesas, porque, obviamente, o presidente sai de lá, se for correto, com dinheiro, sem condição de pagar, não, totalmente a manutenção do assunto. Impensável, no caso, pelo menos impensável. Digamos, no mínimo, tão pouco contentou, ou talvez contentou, depende da condição, mas não tem como não disponible de meios. Vossa Excelência, tanto como vice-presidente como um acadêmico conhecido, não podia deixar de lembrar de um professor que sempre cita Vossa Excelência, José Siqueira Filho. Qual a importância histórica de um acervo como Vossa Excelência, como esse do Lula, para compreender a história do país, para resgatar a história do país, o futuro e hoje? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é preciso dar mais atenção a essa documentação. No meu caso, eu doei ao Instituto a biblioteca familiar minha da USP, eu era também professor da Universidade de São Paulo. Tinha mais ou menos 15 a 20 mil volumes estão lá. E os arquivos que eu tinha, do meu pai e do meu avô. Por quê? Porque o meu avô participou bastante ativamente da proclamação da República. Então tem uma certa história. Outro dia um rapaz que trabalha lá pegou uma carta que era da minha avó, que falava do Deodoro, dizia Deodoro aqui não Fonseca. O Floriano, mas outro. Tome cuidado, não é? Então, eu não sei o que tem, mas o que eu tinha, que não era tanto assim, do meu avô participou da Revolução de 22, de 24, morreu com o título de marechal, etc. E meu pai foi deputado federal, era general também. Então, meu pai tem muita coisa também lá,
que tem muita fotografia. Pode pegar na internet. Outro dia eu vi por acaso, até está por aqui, uma fotografia, eu creio que foi o Cabral que publicou no livro todo o Papo, estavam vários militares. Bom, meu avô, meu pai e tal, um deles pequenininho, achei o Dutra, que foi o presidente da República. Está lá, era o Dandiola do meu avô. Bom, então isso tem alguma, isso é iconografia, não tem grande valor assim, além disso. Mas é óbvio que uma pessoa que exerceu funções, você tem que guardar. E eu guardei também, muita coisa que está lá, é da minha vida pré-presidencial. Não só como ministro, mas como professor. Tem cartas, correspondência. Eu não sei, eu não sou muito dedicado a mim mesmo. Eu não fico lá olhando, não sei o que tem, mas tem muita coisa. Eu trabalhei em várias universidades do mundo. Tem cartas de pessoas. Por exemplo, tem o William de Moraes Mondão. Ele mandou uma carta, o que é meu amigo, e várias pessoas estão sendo conhecidas mundialmente, estão lá. Então tem importância, eu acho que você tem que dar atenção. Mas independentemente de ter tido uma vida acadêmica, ou de ter antepassados que tenham tido participação, o fato de ter sido presidente da República já em si leva a você tem que ter cuidado com a documentação, porque para a história tem que guardar. E o arquivo, eu entendo, é dividido entre correspondências, livros, né, e objetos tridimensionais. Entre esses objetos, o Vossa Excelência, por exemplo, citou, ele deve ter vários, mas esse que o Vossa Excelência teve presente, um pato, como foi o nome do animal, um livro de prata, um livro de prata, etc. Quer dizer, dentro do acervo presidencial, esses objetos ditos de valor, entre aspas, se você pode dizer qual o valor que ele tem, esse valor realmente é muito maior do que o objeto do momento histórico em que ele. Se você sabe descrever quais são esses bens tidos como tesouros presidenciais. Eu não creio que é tesouros propriamente disso, né? Pode ser que um outro tem em si algum valor, mas não creio que seja essa a característica central. A característica central foi dada por alguém que tem simbolicamente importância. E mesmo que tenha valor, o que você vai vender? Para quem? Né? Aliás, não pode, pelo menos você tem que. Você pode vender, mas tem que oferecer primeiro ao Tesouro Nacional, que não vai querer comprar. Né? Então eu acho que o valor é muito mais histórico do que material. Tem quadros que te dão. Em geral, os quadros, no meu caso são bem coisas de tucanos, de todo tipo. Alguns horríveis, outros não. O pessoal dá tucano, o povo dá tucano, alguém dá tucano, não sei o quê, quadros. Né? Alguns estão lá expostos no Instituto. Né? Tem vários presentes que estão lá. Tem certo, pode ser que tenha algum valor, mas não ficaria simbólico. Do ponto de vista legal, por exemplo, então isso não é declarado em imposto de renda como uma prece patrimonial, isso declara uma adaga, ele faz parte de um conjunto de um acervo. Por exemplo, por curiosidade, talvez ainda você possa ver lá no Instituto, tem arreios de cavalo. Por que estão lá? Porque foi o cadastro que ele deu. É curioso, né? Belíbia manda cavalo, arreio de cavalo, político e tal, não se pode, mas o importante é o cadastro, esteja lá e tal, porque em si, olhar se tem, qual é o material que tem aqui, isso não tem. Não creio que seja, não é um objeto, é do presidente, mas ele dirige o público, não entra na sua declaração de bens. Vossa Excelência sabe se, quando Lula foi sair da presidência, se Paulo Camoto ou se outras pessoas também vinculadas ao governo visitaram Vossa Excelência, visitaram o Instituto para saber como funcionava, como se mantinha, se foram ao Instituto e a Vossa Excelência, pedir conselhos do que fazer, como fazer. O Paulo Camoto foi. O Paulo Camoto foi lá, eu convidei várias vezes, o presidente Lula nunca foi, nem o presidente Sarney. Que é difícil. Eu também nunca fui um deles, né? Fui Sarney há muitos anos. E não era presidente. Ou talvez, eu não era presidente. Agora, o Camoto foi. Eu conheço o Paulo Camoto, como conheço o Lula, das greves aqui do ABC. Na época nós estávamos lutando contra o regime militar e tal.
o Caboto foi presidente do SEBRAE também. E foi lá e foi acompanhado de uma outra pessoa, por nome escapa agora, que também era ligado a ele. O Caboto esteve longamente conversando com a Daniela Argaion para saber dessas coisas. E no final me visitou também. Eu disse a ele que estava me preparando para transformar em fundação, pelas razões que eu aleguei. E foi isso, ele visitou. Se o acidente das empresas que contribuíram através da Lei Rouanet, continuam contribuindo, se o acidente lembra de nomes de empresas se a OAS alguma vez contribuiu com o acervo? Que eu me lembro, não. A OAS não. Eu nunca tive relações com ninguém da OAS. Em geral, quem contribui no começo são as pessoas nas suas relações mais pessoais. Então, a OAS não. Certamente, quem pode ter contribuído, se você quer saber se outras empresas podem, como chama? O Everest, a Camargo, o Banco Itaú, o Banco Safra, o Bradesco, as contribuições pequenas no início para montar, está tudo registrado lá, está tudo registrado, não sei o quanto. A OAS eu nunca tive contato. Muito satisfeito. Eu, antes de ver os defensores aqui em Curitiba, eu pergunto se algum outro defensor em São Paulo tem perguntas. Algum defensor aqui em Curitiba tem perguntas? Eu tenho. Então, por gentileza, doutor. Bom dia, presidente Fernando Henrique, Cristiano Zani Martins, advogado do ex-presidente Lula. Presidente, no final do mandato, do segundo mandato do senhor, a imprensa noticiou que o senhor fez um jantar no Palácio para discutir a questão do acervo presidencial. E lá, empresas compareceram e acordaram fazer doações. Empresas como a Odebrecht, através do nome Odebrecht, a Camargo Correia, por meio do Luiz Nascimento, dentre outras. Quer dizer, ali o senhor constatou que havia, em relação a essas empresas, a percepção da necessidade de preservar esse acervo presidencial, por isso elas fizeram essas doações? Veja, se eu me lembro bem, foi o seguinte: houve de fato um jantar no final do segundo mandato para saber da eventualidade de ter base para organizar o Instituto. Quais foram as pessoas que lá estiveram? As que alguns eu conhecia. Alguns deram, outros não. Recursos para o Instituto. Não houve nenhuma cota, nenhum pedido expresso e nem todos contribuíram. Eram talvez 8 ou 10 pessoas. Não posso garantir quem eram as pessoas, talvez esse que o senhor citou, mas talvez o Benjamin Steinbrück, que aliás não creio que tenha dado. Não sei se a Cátia Almeida Braga, que é muito amiga minha, foi convidada ou não. Segundo, provavelmente o Pfeffer, o pai dos atuais Pfeffer, com quem o Max, com quem eu me dava bastante bem, e geralmente pessoas que eu tinha algum contato. Se você for ler as minhas memórias, eu menciono vários deles, o Odebrecht, que é possível, agora estão na moda, mas bastante discussão. Eu menciono várias conversas que tive com o Odebrecht, eu publiquei, depois que começou toda essa coisa, eu publiquei tal como está, porque eu gravei os contatos que eu tinha, não tem por que negar os contatos, aliás, sempre foram, como eu digo lá, nunca tive discussões que não fossem publicáveis. Né? E, obviamente, eu tenho contato com muitos, centenas de empresários no Brasil e no exterior. Né? E nunca deixei de receber pessoas, mas também devo dizer com toda a tranquilidade que até hoje eu falo com quem quiser falar comigo, eu converso. E provavelmente conheço pessoas que conhecem o mundo todo. Né? E não tem... Então, nesse jantar, eu vou saber, será que a base para isso não foi para levantar recursos? Eu vi que foi publicado um pouco bombosamente essa reunião por alguns participantes, dizendo como se fosse uma... Não foi. Podia ter sido, porque você tem que pensar o que você vai fazer com esse material. Não se está fazendo nada ilegal, né? Mas não foi. Foi para saber se havia
espaço para alguma contribuição, e as contribuições efetivas só vieram mais tarde, e alguns dos arquivos tiveram contribuíram, outros não. Perfeito. É exatamente a linha que eu coloquei foi se essas empresas, né, se elas tinham a percepção de que havia necessidade de preservação desse material que integra o acervo, e por isso elas cogitavam ali de contribuir, de fazer doações. Bom, certamente, uma motivação era essa. Agora, se ela tem, como eu disse, algumas contribuíram, outras não. Tem muitos como se ensina na vida, contribuíram também. Continuam contribuindo, aliás. Perfeito. Presidente, essa preocupação, né, em torno da organização do acervo presidencial, o senhor se recorda, quer dizer, quando que o senhor começou a discutir isso? Bastante. Sim. Bastante tempo antes, porque eu na minha vida olhando arquivos, né? Eu comecei como sociólogo, eu era um estudante aqui antes, eu fui assistente de uma senhora chamada Alice Canabrava, que é uma historiadora. Eu fui professor de faculdade de economia. Nessa época eu tinha 21 anos, nomeado professor de faculdade de economia. E eu passava boa parte do meu tempo onde era o DOPS, ou era o DOPS, o museu hoje, que era o arquivo do Estado. Lendo atas da cidade de São Paulo, do século XVII, XVIII, eu tive que fazer curso de caligrafia para entender a leitura. Então, é natural que eu tenho preocupação com documentação. Eu levei a vida toda em arquivo, andei em arquivo do Paraná, que até, não sei se era do Rio Novo, era meu pai do Paraná também. Então, eu estive lá fazendo estudo dos arquivos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Eu sempre tive preocupação com a questão de documentação. E certamente, mais um número diário, não sei se quando chegar a esse momento, eu vou publicar talvez no começo do ano que vem, vocês vão ver que tem já como referência a reuniões com a Daniela Daí, com outro assessor meu, sobre o que eu vou fazer nessa papelada. É natural, tem que preocupar. Eu vou interromper um minutinho o depoimento pelo tamanho do áudio aqui. Nós já retomamos então. Então, nesse processo, ação penal 504-65294, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu devolvo a palavra aqui para a defesa do senhor Luiz Inácio. Presidente, o senhor respondendo a uma pergunta do defensor do Paulo Canotto, o senhor descreveu o procedimento, né, da coleta desses bens que vão integrar o acervo e, posteriormente, a entrega desse acervo quando o presidente deixa o cargo. Pelo que eu entendi, o senhor descreveu que, ao longo do mandato, o senhor recebia cartas, recebia objetos, enfim, documentos, e isso ia para um setor do órgão público que fazia o armazenamento, depois a catalogação, e só ao final do mandato é que o senhor recebeu todo esse acervo. É isso, presidente? É isso, senhor. Exatamente isso. O senhor tem conhecimento se em relação ao ex-presidente Lula foi feito algo diferente? Não, eu não tenho nenhuma informação sobre como foi o procedimento. A pessoa responsável, o senhor sabe o nome da pessoa que fez essa catalogação e posteriormente a entrega desse acervo presidencial, o senhor? Claro, a Daniela Daí, que vai estar aqui, porque ela era realmente a chefe do departamento, não sei, do arquivo do Palácio. Ela trabalhava lá, tem dezenas de pessoas envolvidas nisso tudo, para cuidar da papelada, para fotografar os documentos, tudo isso é regulamentado, é regulado, assim. E era ela quem recebeu, não sei se ela fisicamente, ela era a chefe nessa parte. O presidente não recebe diretamente isso. Presidente, o senhor deve ter visto que o acervo presidencial do ex-presidente Lula foi apreendido, vários objetos manipulados por pessoas que não têm a expertise necessária para essa finalidade. Isso aconteceu com o senhor em algum momento? Eu saiba nunca.
Presidente, eu gostaria agora de fazer algumas perguntas em relação a um outro tema. Peço desculpa, mas eu preciso aqui da colaboração do senhor. O senhor foi eleito em outubro de 94. O senhor, na verdade, a candidatura do senhor era apenas pelo PSDB ou havia uma coligação que apoiava o senhor? Não, havia uma coligação. Eu não me lembro exatamente quais eram os partidos, mas certamente estavam além do PSDB, o PFL e o PTB. Perfeito. O senhor se recorda quantos deputados a coligação que o senhor integrava, que o senhor é vencedora, portanto, quantos deputados foram eleitos nessa coligação naquele ano de 94? Da coligação não posso dizer. O PSDB elegeu cerca de quase 100 deputados, foi bastante gente. Eu tenho um dado aqui. Não me lembro se pode ser foi a primeira ou a segunda eleição, mas elegeu bastante. Perfeito. Eu tenho um dado aqui de que a coligação teria eleito 184 deputados em outubro de 94. O senhor sabe dizer se, a partir do momento que o senhor tomou posse, se o senhor conseguiu ampliar essa base de parlamentares? Deixa eu dizer o seguinte, quando eu fui ministro do exterior, eu fui senador para começar, depois eu fui ministro do exterior, ministro da Fazenda, eu acompanhei bastante de perto o presidente Itamar Franco, eu sabia da seguinte situação que é vigente no Brasil. Pelas nossas regras, o presidente da República se elege e o seu partido, e mesmo a sua coligação, raramente tem maioria no Congresso. Aliás, o seu partido nunca teve. O Partido da República, desde a Constituição de 88, jamais conseguiu ter muito mais que 20% do Congresso, mesmo quando ele é muito bem sucedido. O Brasil em 513, quando elege 100, tem 20% do Congresso. O seu partido. Foi mesmo a coligação é difícil. Então, aqui se inventou um termo que se chama de presidencialismo de coalizão. O que é isso? É que necessariamente, se o presidente quiser levar adiante um programa, ele precisa ter maioria no Congresso. E como da Jura não brota essa maioria, você tem que compor essa maioria no Congresso. Né? O nosso sistema partidário é frágil e se fragmentou de tal maneira que hoje, se nós somarmos os 3 principais partidos, pela ordem numérica, eu creio que é PMDB ou PTB, um e outro, depois o PSDB, PT e PSDB, se somar os 3, não chega a 200, dá 190. Os 3 não se somam. Então, você vê que a dificuldade é imensa para qualquer presidente de governar um sistema político fragmentado. A razão pela qual eu sempre fui favorável que se modificasse as regras partidárias e eleitorais e que haja algum limite nessa fragmentação partidária, porque o nosso sistema, basta ler o livro do Jaime Nicolau, cientista político recentemente publicado, basta ler ali para você ver. Essas regras são feitas de tal maneira que o Congresso vai ser sempre fragmentado. Portanto, vai ser sempre difícil ao presidente, que é a pessoa que o povo vota e que espera que aquele programa seja levado adiante, vai ser sempre difícil para esse presidente levar adiante o programa sem montar uma coligação, eventualmente contraditória. Quer dizer, no caso do senhor, o senhor também teve que fazer, além de uma coalizão, o senhor teve também que negociar essa ampliação de apoio parlamentar para poder governar. Deixa eu dizer como é que foi no meu caso. Eu tinha uma ideia, na minha cabeça parecia clara do que fazia com o Brasil. E eu escrevi sobre isso, na primeira campanha e na segunda campanha. Tem um programa que é assinado por um livro, onde se diz o que fazer. Então eu tinha uma base a partir da qual as pessoas quando faziam a coligação, se comprometiam como quisesse ou não quisesse. Quando eu ganhei as eleições, uma vez um desses pesquisadores, não sei qual dele, não me recordo mais, me disse, olha, aqui o senhor vai ganhar sozinho a eleição. Quer dizer, uma pessoa ganha a eleição, ele ganha no governo. O presidente ganha como pessoa. Não é o partido do presidente que ganha, porque 20%. Mas depois tem que governar. Então, eu, de alguma maneira, levei ao PSDB a questão, olha, nós podemos ganhar, mas para governar nós precisamos de mais apoios. E havia uma aliança que era difícil na época, que era com o PFL,
porque nós éramos a mesma coisa. Aliás, não se faz aliança entre iguais, a aliança se faz quando você é diferente. Se faz aliança, mas em base a quê? Em base a um programa. Eu forcei, de alguma maneira, além do PFL e do PTD, que tinham me apoiado na campanha, quando virei presidente, eu chamei o presidente do PMDB, que tinha sido meu colega, que era líder do PMDB no governo, na oposição ao governo militar na época. Eu chamei o presidente do PMDB, que era também uma pessoa que eu conhecia bem, e disse: olha, eu preciso de vocês. Vamos trocar, se estiverem de acordo, e trocamos cartas dizendo qual era a base do entendimento. E a minha vida, o tempo todo, pode ler minhas memórias, estão aí claramente. Por quê? Tentar obter o que eu queria. E não era maioria simples, era maioria de 3 quintos, eu podia mudar a Constituição em vários pontos. E para isso, por causa da necessária modernização do Brasil. E para isso, precisam de 3 quintos do Congresso, da Câmara e do Senado. É uma batalha feroz, que só se vê quando o próprio presidente se empenha nela. Veja a situação atual. O presidente Temer está tentando aprovar reformas constitucionais. Como? Tem que ter uma maioria de 3 quintos. Esse é o nosso sistema de governar. Você tem que usar. Agora, eu procurei, o tempo todo, recordar aquilo que se aliavam, que tinha um compromisso de aprovar certas matérias. Era essa a minha luta. Perfeito. Presidente, aqui nesta ação penal, o Ministério Público também, ao denunciar o ex-presidente Lula, faz aqui uma alegação de que o presidente Lula, ao se eleger presidente da República, tinha um apoio parlamentar de 254 deputados e que depois ele ampliou para 325. Para o Ministério Público Federal, isso causa alguma estranheza. O senhor vê dessa forma ou efetivamente isso é uma situação normal para quem está governando o país? Você para governar o país, você tem que ter capacidade, penso eu, de ter o apoio da sociedade, dependendo da capacidade de relacionamento direto do presidente com o país, que a sociedade se entende tudo. Não são só os empresários, nem só os sindicatos. As igrejas, as organizações profissionais, a sociedade civil, tem que estar permanentemente motivando a sociedade. E tendo permanentemente o apoio do Congresso. Se você não tiver o apoio do Congresso, você também não governa. Agora, se tem 250, 150, depende. Se você está empenhado em mudar a Constituição, você tem que ter 3 quintos. Os apoios do Brasil, pelo nosso sistema, geralmente são mais eventuais. As pessoas se comprometem, mas não vão a não ser em certos pontos. Então, quais são os pontos centrais? E tentar lutar para ter a aprovação desses pontos centrais. Eu acho que isso é a tarefa de governar, isso é convencer. Convencer etimologicamente, quer dizer, vencer junto. Então você tem que fazer com que as pessoas tenham do seu lado, na sociedade e no comércio. Isso é função de quem quer governar. Perfeito. Presidente, o senhor Nestor Silveró fez uma delação premiada com o Ministério Público Federal e nessa delação ele relata que teria já no governo, enquanto no período que o senhor é presidente, que ele teria recebido propina em alguns projetos da Petrobras. O senhor teve conhecimento desse fato enquanto presidente da República? Não, eu nem conheço esse senhor, não ouvi falar dele, eu não sei agora, não tenho a menor ideia. Agora, o presidente da República não pode saber o que está acontecendo com muitas pessoas. É um procedimento incorreto de pessoas, que deve ser combatido. Tá? Eu nunca ouvi falar desse senhor, a não ser mais recentemente, pelas razões públicas. Não posso dizer que sim, que não. Eu investigar. Se houve ou não, se houve, tem que ser punido. Quer dizer, ali era uma situação da Petrobras que não chegava à presidência da República, mesmo quando o senhor era presidente. Veja, no meu caso, no meu tempo, eu não vou falar sobre os outros, eu não sei. No meu tempo, primeira fase do meu governo, como eu era ministro da Fazenda, o presidente Itamar Franco, e eu não queria quebrar a continuidade da ação administrativa, eu não mudei as direções de algumas empresas, inclusive a Petrobras.
estavam constituídas na época do presidente Itamar Franco. O que eu queria? No caso da Petrobras, nós tínhamos um projeto de modernização da Petrobras. Um deles implicava em alterar a legislação do petróleo. Matéria para mim muito complicada. Meu pai era general do petróleo. Eu fui tesoureiro do Centro de Estudos de Defesa do Petróleo. A campanha do petróleo é nossa. Então, eu entendi, não obstante, porque eu sou uma pessoa que tem um certo conhecimento do mundo, que aquilo era um momento, que no momento seguinte era preciso ter competição. Se não houvesse competição, o monopólio acaba sendo não do Estado, mas dos burocratas ou dos partidos que dominam os burocratas. Eu queria que houvesse competição. Então, eu quebrar. O que eu queria da direção da Petrobras era que ela apoiasse esse projeto de modificação da lei do petróleo. Isso foi feito, foi apoiado. Bem, depois, mais adiante, aí mudei mais a Petrobras, mudei a direção da Petrobras. E colocamos lá o Felipe Reichel, que tinha sido conhecido meu no tempo que eu era diretor do Centro de Pesquisa de oposição ao regime militar, e depois eu até ajudei o Felipe a ir para a Inglaterra, para estudar na London School of Economics, sobre empresas públicas. E depois tive uma experiência também de empresário e tal, eu não vi o Felipe. Bem, e qual era a minha preocupação aí? Era que a Petrobras se tornasse crescentemente uma corporation, quer dizer, uma empresa que prestasse satisfações ao público e que tivesse, como tem acionistas, fez IPO, ou seja, tinha acionistas fora do Brasil, era responsável perante o mercado e tinha que ter uma conduta profissional. E como toda a gente sabe, vou dizer o que todo mundo sabe, há sempre pressão política para ocupar posições nessas empresas. E eu lutei contra isso o tempo todo. Consegui sempre? Não. Na maioria, no caso da Petrobras, a partir de certa altura, e mesmo antes, porque a direção anterior que o presidente Itamar tinha posto lá, era de gente ligada à Petrobras. Né? Então, não podemos manter esse critério. Mas eu não tinha contato, a não ser eventualmente com o presidente e muito mais raramente com um ou outro diretor. Perfeito. Presidente, o Ministério Público Federal, nesta ação penal, diz que desde 1990 havia um cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras. Cartel que seria, de acordo com o Ministério Público Federal, composto por Odebrecht, OAS, dentre outras empreiteiras. Portanto, de acordo com esta narrativa do Ministério Público, durante o governo do senhor, esse cartel já atuava na Petrobras. Isso segundo a narrativa do Ministério Público Federal. O senhor tomou conhecimento da existência desse suposto cartel e da atuação desse suposto cartel enquanto presidente da República? Não, isso nunca chegou até mim. As coisas que chegaram até mim foram comunicadas ao presidente da Petrobras. Era conjunto da natureza, não era caracterização. Abuso, a questão de custo de plataforma, de uma empresa qualquer, isso tudo, mais depois eu perguntei ao presidente da Petrobras, que era o Felipe Reichel, isso foi transformado em ação, foi levado para o Ministério Público. Mas eu nunca soube de ter uma caracterização, como eu acabei de dizer aqui, eu não conheço as pessoas da OAS, nunca vi, me lembro de ter visto. Então, isso não teve conhecimento sequer da existência desse suposto cartel ou da atuação desse suposto cartel na Petrobras? Não, eu reitero. O que chegou a meu conhecimento era questão de plataformas, abuso de plataforma, foi mandado para a Petrobras e foram, as providências cabíveis foram tomadas em casos individuais. Não havia, e eram alegações, não era uma coisa concreta, alegações. Nunca houve nenhuma afirmação efetiva de cartelização ou coisa que vai. Pode ter havido. O presidente da República não sabe muito o que acontece. Pode ter havido. Agora, não teria minha aprovação e eu teria feito o que disse que fez no caso. Um outro caso que eles chegaram, imediatamente perguntam lá, o que é isso?
Perfeito. O senhor tocou realmente numa questão bastante importante, né? O senhor disse, o presidente da República não necessariamente sabe de tudo. O senhor pode dar o seu depoimento, a sua experiência na presidência da República? Quer dizer, o presidente pode saber de tudo que acontece nas empresas públicas, nos órgãos públicos? Ele pode saber de uma orientação geral. Ele pode, inclusive, ler jornais. Então, o que sai no jornal, o presidente sabe. O presidente tem informe da ABI, que é o órgão de informação que traz ao presidente dados sobre questões desse tipo. É assim que ele sabe. Fora disso, o presidente ouve de muita gente maledicências. Uns acusam os outros. Em geral, você não pode levar isso ao pé da letra. Né? Quando se trata de uma coisa mais séria, você pode, então, falar com alguém. Mas o presidente não pode. Ele sabe das coisas gerais. Pode ser que venha seu conhecimento alguma coisa específica. Nesse caso, tem que atuar. É inviável para você imaginar que o presidente saiba o que está acontecendo aqui e ali. Aliás, eu vejo, às vezes, na imprensa, durante o governo Fernando Henrique, durante o meu governo, na época de Jesus Cristo. Você está lá com Jesus Cristo, você ouve isso, ouve aquilo, então você não tem responsabilidade direta. Você tem responsabilidade direta, quando chegou do seu gabinete alguma coisa, aí você tem que tomar providência. Uma coisa que pareça efetiva, você toma providência. Ou se alguém que você nomeou agiu erradamente, você demite. Né? Demitir é sempre dúvida, às vezes tem que fazer. Perfeito. Sem as perguntas, eu agradeço ao senhor por responder essas questões. Algum defensor em Curitiba tem questões? O Ministério Público tem alguma questão? Sem questões, Excelência. O juiz só tem um esclarecimento. O senhor presidente até já respondeu essa questão, mas apenas para deixar claro, o senhor presidente declarou que essas doações recebidas para a constituição e manutenção do Instituto foram devidamente registradas, foi isso que eu entendi, não é? Sim, são registradas. E elas foram feitas todas através da Lei Rouanet? Que o senhor presidente... Não, nem todas. O Instituto tem a seguinte fonte de renda. Tem doações, continua tendo. Tem gente que doa até hoje. Né? Tem patrocínio de atuações e muitas vezes tem busca de recursos através da Lei Rouanet para fins específicos. Para quê? Por exemplo, para tratar o material disponível, iconográfico, documental, coisa desse tipo. Aí você pode ter Lei Rouanet. Nós tivemos várias leis, a doutora Daniele pode explicar melhor, porque ela que é geralmente responsável por essa parte de Lei Rouanet. E tem atividade. O que eu procuro fazer lá é tornar sempre as nossas atividades públicas. Um vai ser, por exemplo, jovens. Tem uma exposição lá no Instituto, que chama-se do Real até não me lembro quanto, até o governo Lula, mas incluído. Mas não é de elogio ao meu governo, nem de crítica a outros governos. Fatos. Então tem uma maneira, digamos, de utilização de documentação, de falas, de recursos, tem história oral, quem trabalhou em vários projetos, está lá registrado. Qualquer pessoa pode chegar lá e ver, ouvir. Em geral, são 7 mil pessoas por ano que vão lá. Existem programas organizados, levam estudantes para ver lá. Então, há um outro programa que eu faço, eu mesmo, chama-se Diálogo com o Presidente. Alunos de escolas públicas ou privadas, profissionais também. Eu devo ter falado com mais de 5 mil jovens. Eles vão lá, digamos, umas 10 vezes por ano e fazem perguntas. No começo eu fazia uma exposição, e dizia sobre o quê? Agora eu não faço nada, eles fazem perguntas. Só não me podem perguntar sobre política eleitoral. Aí eu não respondo. Queria deixar de saber, para votar em quem vai ganhar, essas coisas. Isso não vai. Agora o resto, isso está tudo na internet. Tudo que eu faço, o que eu falo, que eles perguntam e tal, o senhor pode ver pela internet, para um tipo de questão. Né? Bom, isso talvez seja descoberto, eu acho que é isso de graça. Aliás, a Fundação Bravo ajudou a fazer a divulgação. Algumas coisas são compromissos, quando a gente faz a Lei Rouanet, se compromete a expor o que se está fazendo. Então temos exposição, as pessoas vão lá e veem uma parte da documentação. Né? E essas são as fontes de recursos do Instituto.
diga de passagem, eu lá sou doador. Então, eu nunca tive, eu não tenho cartão, como é que chama isso, corporativo. Eu nunca usei uma passagem, eu viajo muito, nunca saiu um dinheiro do Instituto para viagem minha, né? Nunca recebi, obviamente, nenhum tostão. Eu procuro ter essa coisa bastante separada, o que é a minha vida pessoal do que é a minha vida institucional. E tampouco eu sou responsável direto pelo manejo dos recursos do Instituto. Eu sou presidente do conselho. Se o senhor me perguntar quanto ganha aqui, não sei o quê, eu não sei. E agora eu estou com 85 anos, eu quero saber cada vez menos dessas coisas que são aborrecidas, né? Agora lá tem gente em que eu confio, mas não tenho, isso não há mistura da minha vida pessoal com a vida institucional. Senhor ex-presidente, eu peço até escusas por lhe perguntar isso, mas talvez tenha alguma relevância. Para a constituição e manutenção do Instituto, foi recebida alguma oportunidade de doações não registradas, doações por fora, contribuições escondidas? Não, isso é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Eu não posso, eu pessoalmente não sabia dizer ao senhor quem deu quanto e quando. Eu não sei. Isso tem tudo, digamos, é institucional. E está tudo registrado, tem publicação, tem a Deloitte, o publicador dessas agências. E como eu disse, o Conselho Fiscal vai lá também, o Felipe Respu, o Afonso e o Everardo Maciel. Às vezes eles sabem mais até do que os fiscais das coisas. Eu tenho um conselho a quem nós prestamos contas. Não tem nada, por fora é zero. Não existe tal hipótese. Tá certo, eram esses os esclarecimentos do juízo. Eu agradeço mais uma vez a disposição do senhor ex-presidente em atender essa intimação e prestar esse longo depoimento, que foi bastante esclarecedor. E eu declaro encerrado, então, o depoimento da testemunha. Pode terminar.